No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Meg ficou completamente obcecada pelo Brian. Após ter sido mais uma vez rejeitada pelos garotos de sua escola, Meg chegou até mesmo a pensar na possibilidade de tirar a própria vida. Mas felizmente, Brian resolveu ajudá-la naquele momento difícil, a levando para o baile da escola. E durante isso, os dois inesperadamente acabaram se beijando. E enquanto Brian lidava com essa situação de um modo, Meg por outro lado chegou a se comportar de um jeito diferente com ele. Pois além de convidá-lo diversas vezes para sair, acabou passando de todos os limites, quando lhe obrigou a ter relações com ela. O episódio começa com o prefeito de Quahog assistindo televisão, aonde estava passando um famoso filme dos anos 80. No entanto, ele acabou acreditando fielmente no que estava assistindo, pois achou que a personagem fictícia estivesse presa na vida real. E ao perceber que os policiais não estavam procurando por ela, o prefeito resolve fazer algo a respeito. Momentos depois, os jornalistas falavam sobre a recente decisão do prefeito em ter mandado toda a polícia de Quahog para a América do Sul, com o intuito de procurarem por uma personagem fictícia de um filme de 1984. Uma semana depois, Lois é chamada pelo Peter para ir lá fora, e acaba descobrindo que ele estava montado em uma girafa. E ao lhe perguntar como havia conseguido aquilo, Peter responde que ele simplesmente a pegou do zoológico, pois como todos os policiais haviam sido mandados para a América do Sul, todo mundo agora poderia fazer o que quisesse. No entanto, Lois obviamente não concordava com aquelas ações. E ao mandar ele devolver a girafa para o zoológico, Peter percebe que o animal não estava mais ali, e sim na casa do Quagmire, aonde fazia algumas coisas bastante suspeitas. Amor, isso é muito gostoso. Mas o quê? Ei! Mas o que é isso? Você não é a mesma girafa de ontem à noite? E durante isso, a casa do Cleveland chegou a ser destruída mais uma vez. Um tempo depois, enquanto Brian conversava com a sua namorada pelo telefone, Meg acaba chegando ali, e aparentemente estava bastante triste. Vendo isso, Brian decide questioná-la como foi na escola. E então, ela responde que foi horrível, pois como iria ter um baile na sexta em sua escola, nenhum dos garotos aceitou ir com ela. E até mesmo o reserva tinha outros planos. E nessa mesma cena, Meg questionava o garoto se gostaria de ir ao baile da escola. Porém, sua expressão muda rapidamente quando descobre que estava sendo convidado por ela. E ao entrar em casa, chegamos a ouvir alguns barulhos. E então, descobrirmos que ele acabou tirando a vida do próprio irmão, para não ter que levar a Meg no baile. Eu adoraria ir, Maggie. Mas tenho que ir ao funeral do meu irmãozinho nessa noite. Após isso, Brian decide confortá-la naquele momento difícil. No entanto, isso acaba não dando certo, pois além da Meg começar a criticar sua própria aparência, chega até mesmo a falar em tirar a própria vida. Durante isso, Brian tentava lhe convencer a não fazer aquilo. Porém, visivelmente não se esforçava muito para conseguir. Em seguida, enquanto Meg procurava por ferramentas para realizar aquilo, Brian continuava não se esforçando muito para lhe impedir. Até que finalmente vai conversar com ela, se oferecendo para levá-la no baile da escola, e acompanhá-la durante o evento. Com isso, Meg imediatamente fica bastante feliz. Ao mesmo tempo, Brian a questiona se iria tirar a própria vida caso ele não fosse. E após Meg responder que sim, ele decide continuar com o plano de levá-la no baile. Mais tarde, Peter e seus amigos estavam no bar. E então Joe acaba chegando ali, e ao lhe questionarem o motivo de não terem o visto nos últimos dias, ele revela que por causa da falta de policiais na cidade, e como não pôde ir para a América do Sul, vinha trabalhando bastante nesses últimos dias. E com isso, Peter acaba sugerindo que os três virassem policiais, para ajudar o Joe no seu trabalho. Ao mesmo tempo, ele fala que para conseguirem isso, teriam que primeiro passar por um tipo de treinamento. Porém, não achava que eles três serviriam para esse tipo de serviço. Já de noite, Brian estava pronto para levar a Meg no baile. Ao mesmo tempo, Lois o agradecia por estar fazendo isso. E então Meg finalmente aparece ali. Momentos depois, no colégio de Quahog. Enquanto Meg aparentava estar bastante feliz com aquilo, Brian por outro lado tentava ficar bêbado o mais rápido possível. E após entrarem no local, isso rapidamente acontece com ele. No mesmo momento, uma garota que costumava tirar sarro da Meg chega ali, e faz uma piada com o fato de não poder trazer cachorros, por isso ela precisaria ir embora. E então, Brian resolve falar com ela,
e comenta sobre o motivo de agir daquele jeito com a Maggie, falando algumas verdades para a garota. E fazendo assim ela começar a chorar. Em seguida, Maggie decide lhe agradecer por tê-la defendido daquele jeito. E após os dois se abraçarem, inesperadamente começam a se beijar. No dia seguinte, Stewie tentava convencer o Brian a lhe contar tudo o que aconteceu no baile. Em seguida Maggie aparece ali, e aparentava estar muito feliz com o que aconteceu na noite anterior. Pois além da sua expressão, também resolve chamar o Brian para sair à noite. Porém, ele recusa o convite educadamente. E após a Maggie ir embora, Stewie resolve lhe fazer uma pergunta. E então, ele revela que na noite passada os dois acabaram se beijando. Mas como estava bêbado, aquele momento não significou nada para ele. Enquanto isso, Peter e seus amigos chegavam na academia de polícia. E para o seu primeiro treinamento, iriam aprender como era feita uma revista corporal. E por não saber como se fazia isso, Peter acabou abaixando as calças também. Muito bem, comece a revistar. De volta em casa, Maggie continuava agindo de uma forma estranha com o Brian. E chega até mesmo a falar sobre eles começarem a namorar. E após convidá-lo para ir ao shopping, Brian rapidamente inventa uma desculpa com o Chris, para não ter que fazer aquilo. Em seguida, Lois acaba chegando ali. E após Maggie começar a falar sobre o que aconteceu no baile, Brian a interrompe no mesmo momento, e resolve levá-la no shopping. Um tempo depois, Maggie resolve apresentá-lo para as suas amigas. E durante isso, Brian decide conversar com ela. E fala sobre o beijo que deram no baile não ter significado nada para ele. Além disso, estava namorando naquele momento com uma outra garota. No entanto, Maggie aparentemente não soube lidar com a rejeição. Um tempo depois, Brian falava com a Maggie sobre a conversa que tiveram no outro dia. E como havia sido legal com ela, resolveu lhe fazer uma torta para compensar. Porém, um dos ingredientes que colocou foi nada menos que o seu cabelo. Em seguida, Maggie continuava agindo daquela mesma maneira. Momentos depois, Peter chegava em casa, e conversava com a Lois a respeito de ser um policial. Que logo chega a ser bem visto, e durante isso, Peter infelizmente acabou disparando nela. No entanto, Lois assustadoramente havia gostado daquilo. Mais tarde, Brian resolveu conversar com a Lois. E comenta sobre o comportamento da Maggie nos últimos dias, chegando a revelar o que aconteceu no baile. O que obviamente resultou com ele apanhando várias vezes. Isso é muito pior do que quando você comeu aquela goma de mascar do lixo. Você mexeu no lixo ontem à noite? Não. Após isso finalmente vai falar com ela. E logo de cara, percebe algumas fotos e outros objetos em seu quarto. Durante isso, resolveu contar a verdade para ela. E mais uma vez, ela não soube lidar com a rejeição. Já de noite, Maggie preparou uma armadilha para o Brian. E em seguida o levou para um local. No dia seguinte, descobrirmos para onde ela o levou. Além disso, também resolveu fazer algumas coisas com o Brian. Mas felizmente, Peter e seus amigos chegaram ali para impedir. Em seguida, Lois conversou com a sua filha com o intuito de fazê-la parar de agir daquela maneira.